Olá, pessoal da Avante, eu sou Natália Laganaro, faço parte do Departamento Científico de Nestlé Health Science e vim conversar com vocês sobre as principais indicações, os possíveis riscos e se é seguro ou não a suplementação de multivitamínicos. Bom, primeiro a gente precisa entender qual que é o papel desses multivitamínicos. As vitaminas e os minerais são muito importantes para diversos processos fisiológicos, como por exemplo, o ferro ele é muito importante para a formação da hemoglobina e para o transporte de oxigênio. A vitamina C está muito ligada ao suporte imunológico e também à síntese de colágeno. A vitamina D e o magnésio muito associados com a saúde muscular, o cálcio associado com a saúde óssea e por aí vai, são diversos exemplos. Qual que é a grande questão? A gente precisa de todos esses nutrientes em quantidades adequadas no nosso organismo para uma sensação melhor de vitalidade. Vitalidade nada mais é do que um funcionamento adequado, em sinergia de todos os nossos sistemas. Sistema metabólico, neurológico, imunológico, muscular e por aí vai. Então os micronutrientes são essenciais para que tudo isso funcione de forma adequada, de forma sinérgica e em harmonia no nosso organismo. Deficiências leves desses micronutrientes já podem impactar negativamente a nossa saúde, seja de forma com relação à disposição, à vitalidade, a sensação de energia, a função cognitiva, o bem-estar físico e mental também. Mas qual que é a realidade da população brasileira? A gente teve a POF, então a pesquisa de orçamento familiar mostrando, nesse inquérito nacional, como que era o consumo alimentar da população brasileira. Já lá em 2008, 2009, foi relatado por esse inquérito que o consumo da população brasileira era insuficiente nos principais grupos alimentares, fontes de micronutrientes. Então, frutas, verduras, laticínios, que são as principais fontes de ferro, cálcio, vitamina A, C e D, por exemplo. A gente teve uma nova POF em 2017 e 2018, então quase 10 anos depois, mostrando que o consumo da população não melhorou, na verdade piorou. Então a gente tem um agravamento dessa situação, desses índices de consumo insuficiente de nutrientes essenciais. E o principal risco disso é para aquelas populações em maior vulnerabilidade, então crianças, adolescentes, mulheres em idade fértil, idosos também, que têm uma necessidade muitas vezes aumentada de muitos nutrientes. Para a gente falar sobre a segurança do uso desses multivitamínicos, a gente precisa entender alguns termos. A gente fala muito sobre o VD, que é o valor diário. O VD é uma referência usada aqui no Brasil, estipulada pela Anvisa, que determina a quantidade padrão de nutrientes de forma geral, que é a base que se usa nas rotulagens de alimentos, suplementos. Já as DRIs, como a gente chama, as DRIs, são os valores diários recomendados de cada um dos nutrientes. Então, aí sim, são recomendações de ingestão de cada um dos nutrientes com base numa estratificação de idade, gênero e outros fatores. E quando a gente fala de UL, são os upper limits. Então, são aqueles valores que a partir dali a gente já começa a ter um risco de toxicidade para o paciente. Então, se ele consumir quantidades maiores de nutrientes do que essa UL, ele já pode ter alguns riscos, como por exemplo, hepatotoxicidade, hipercalcemia e uma produção de estresse oxidativo em excesso, como não é desejado. Então, se o uso de multivitamínicos é recomendado, é seguro, depende das quantidades que esse suplemento está propondo. Então, se a gente tem um suplemento dentro dos valores diários recomendados, é sim seguro fazer essa indicação, fazer esse consumo, desde que monitorado, adequado para a sua necessidade e de acordo com a sua realidade. Então, a suplementação precisa ser sempre individualizada, mas a gente precisa tomar um cuidado muito grande com esses suplementos que acabam tendo sobredosagens de micronutrientes, por exemplo, quando indicados para algum paciente sem uma real necessidade. Então, isso pode ser necessário para um paciente que tenha uma dificuldade de absorção, que tenha uma deficiência já instalada e precise repor esse nutriente, ou em alguns outros casos que precisa de fato, uma necessidade aumentada que precisa de uma sobredosagem. Mas o grande risco é quando a gente não tem essa necessidade, não tem essa indicação e é feito o consumo de altas dosagens de micronutrientes. Porém, a gente sabe que quando o uso desses suplementos é feito de forma adequada, recomendada, acompanhada por um profissional de saúde e dentro dos valores recomendados,
essa suplementação é segura e foi acompanhada já por prazos há mais de 10 anos, então que tem uma segurança nesse consumo a longo prazo também. As principais indicações são, de fato, para essas populações que não conseguem atingir as recomendações nutricionais desses nutrientes somente através da alimentação, mesmo depois de um aconselhamento nutricional, por exemplo. Então, algumas populações aqui incluem pessoas com dietas muito restritivas, com alguma doença, por exemplo, que precise de uma dieta mais restritiva e tenha falta de micronutrientes, caso seja indicado para essa pessoa também e seja seguro fazer o consumo desses produtos. Pessoas em uso de análogos de GLP-1, por exemplo, ou após uma cirurgia bariátrica, que acabam tendo uma redução muito importante do consumo alimentar e, portanto, de nutrientes, então que precisa fazer essa reposição de alguma forma. E também algumas populações com necessidades aumentadas, como as mulheres em período reprodutivo, idosos que têm também um catabolismo mais elevado por conta do próprio envelhecimento. Então, nesses casos, a suplementação pode funcionar como uma ferramenta assertiva. Então, os principais riscos estão associados a um uso indiscriminado e em doses acima dessas ULs, desses limites toleráveis, que a partir deles a gente acaba tendo alguns problemas já maiores de toxicidade. Então, a suplementação ela precisa ser sempre individualizada, considerando a ingestão alimentar, os exames laboratoriais, o contexto clínico de cada indivíduo. Então, assim, somente assim vai ser possível a gente equilibrar essas estratégias para gerar um maior bem-estar, uma maior sensação de vitalidade para cada indivíduo, para cada paciente. Mas isso precisa ser sempre feito de forma individualizada, com base em evidências e sempre com a personalização. Eu espero que tenha esclarecido alguns pontos aqui para vocês e para mais conteúdos, continuem acompanhando o Avante. Até a próxima!